Olá, irmãos, graça e paz. Vamos à nossa aula da escola dominical e o tema hoje é a doutrina da perseverança dos santos. Eu quero começar lendo o texto do Evangelho de João, capítulo 10, verso 27 e 28. Diz assim a palavra do nosso Deus: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por essa aula, graças te damos por esse dia, graças te damos porque o Senhor nos sustenta. Que o Senhor, ó Deus, fale ao coração de todos nós por meio do estudo da tua palavra neste dia. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Muito bem, a perseverança dos santos é uma doutrina muito importante e aqui eu já queria fazer uma observação, né? Quando fala santos, refere-se aos crentes, não que sejamos santificados no sentido de não ter pecado, né? De não termos que lutar pela santidade de vida, não é isso, né? É só uma terminologia para referir-se a nós, que somos crentes. Então, o assunto é a perseverança em seguir ao Senhor, em caminhar no Senhor na vida dos crentes, como os crentes, né, estão perseverando em seguir ao Senhor na sua vida. Eu quero começar contando a história de um pastor que foi chamado para visitar um membro da sua igreja que estava muito doente, muito debilitado. E durante a visita, o pastor pergunta como está aquela pessoa. E ela então responde: Olha, eu sinto-me muito fraco, estou muito doente, né? E às vezes eu não consigo nem orar e eu tenho medo porque eu não estou conseguindo nem orar, eu tenho medo de perder a minha salvação, de perder a Cristo no final da minha vida por causa dessa enfermidade. Então o pastor, diante da resposta daquele irmão, responde citando João, capítulo 10, verso 28, que é o texto que a gente leu de base, onde diz: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O que nos mantém seguros nas mãos de Deus não é a força da nossa mão, segurando a mão de Deus, mas a mão de Cristo que segura a nossa, e Ele nunca nos abandona. Então, diante dessa resposta para aquele irmão em Cristo, o pastor estava ensinando para ele, pastoralmente falando, a respeito da doutrina da perseverança dos santos, que o Senhor nos sustenta e o Senhor nos faz perseverar na caminhada cristã. Então Deus, ele segura a nossa mão, né? Só que ele nos admoesta a perseverarem até o fim. Vários textos da Escritura Sagrada falam isso. Por exemplo, Mateus 24:13, Romanos 2, 7 a 8, fala sobre perseverar em seguir ao Senhor até o fim, permanecer em Cristo, na sua palavra, no seu amor, continuar na fé, não se afastar, ser fiel até a morte. Todas essas orientações Deus dá para o seu povo na Escritura Sagrada. Mas o que nós precisamos nos lembrar que se Ele não nos sustentar, se Ele não nos ajudar, nós não conseguiremos pela nossa própria força. Então, uma maneira de falar da doutrina da perseverança dos crentes, dos santos, é que, na verdade, nós perseveramos por causa da misericórdia de Deus, porque Deus persevera em nos sustentar, né? A Confissão de Fé de Westminster, ela traz um capítulo, o capítulo 17, falando sobre a perseverança dos santos. São apenas 3 parágrafos, eu quero ler o primeiro aqui para nos ajudar nessa primeira parte do estudo. O parágrafo 1º do capítulo 17 diz assim: Os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito Santo, não podem cair do estado de graça, não podem perder a salvação. Aqueles que o Senhor regenerou, que o Senhor chamou,
e o Senhor transformou o coração por obra do seu Espírito Santo. Eles não podem cair nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Então a perseverança dos santos, o fato de Deus segurar na nossa mão, diz respeito a que é Deus quem nos aceita em Cristo, é Deus que nos chama eficazmente e é Deus que nos santifica pelo seu Espírito continuamente. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5, vai nos dizer o seguinte. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Eu quero destacar aqui o guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então nós somos guardados pelo poder de Deus, para que assim nós caminhemos, exercitemos a nossa fé e andemos com o Senhor. E é somente assim, com o Senhor nos segurando, o Senhor nos sustentando, que nós não cairemos do estado de graça, usando as palavras da confissão de fé, e é Deus que persevera, então, ali em sustentar os crentes nos seus caminhos de salvação. Então, nós temos o crente sendo exortado a perseverar, mas até na nossa perseverança, se o Senhor não nos sustentar, nós não conseguiremos caminhar em obediência e em fidelidade a Ele. E isso a gente percebe na nossa vida diária, na nossa prática diária, no nosso dia a dia nós conseguimos enxergar isso, né? E Deus nos deu graciosamente a salvação em Cristo, a regeneração e todas as bênçãos, justificação, adoção, santificação. Certamente Ele também vai nos dar a bênção, né, e de nos sustentar na caminhada cristã. Então Deus ele está completando a sua obra que começou em nossa vida e assim nós certamente perseveramos. É o que diz o texto de Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses, capítulo 1, verso 6, que vai nos dizer o seguinte: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então nós sabemos que nós somos salvos, né? A obra de Cristo na cruz ela é definitiva, ela é completa, mas nós estamos num processo de santificação, num processo de caminhada cristã, né? E o Senhor está trabalhando continuamente para o nosso bem-estar, para o nosso sustento, na nossa caminhada diária como crentes no Senhor. Então, essa doutrina ela é muito cara para nós, ela é muito importante, exatamente porque mostra como Deus ele é gracioso em não só nos dar a salvação, mas nos dá condições de perseverar em segui-lo continuamente por causa da sua obra grandiosa de salvação. E aqui Paulo está escrevendo aos Filipenses falando, olha, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia final e ele está conduzindo vocês para isso. Então, na primeira parte a gente está falando aí de que é que Deus quem segura a nossa mão. Então, quando nós falamos de perseverança dos santos, nós nunca podemos deixar de destacar esse fato. Não é pela minha força, mas é pela força do Senhor que me habilita a continuar firme, né? Nós devemos perseverar, nós devemos caminhar em fé, em amor, em retidão, em santificação de vida. Tudo isso são orientações, admoestações e exortações da parte de Deus para nós. Mas até nisso é o Senhor que nos dá condições para perseverar. E graças a Deus por isso, porque por nossa própria conta sabíamos que não daríamos conta. Então, uma segunda parte do nosso estudo é como nós perseveramos em seguir ao Senhor. Como os cristãos perseveram?
E aí eu começo novamente com a confissão de fé, que nos fala no segundo parágrafo do capítulo 17, que os cristãos, ou a perseverança dos santos, né, não depende da própria vontade deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus. Ou seja, depende da eleição, depende do decreto de Deus, depende da vontade de Deus, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, depende da obra de Cristo Jesus, para que nós perseveremos em seguir ao Senhor, da permanência do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no crente, a palavra de Deus diz que ele é o penhor, ele é o selo. A gente vai ler alguns textos referentes à obra do Espírito Santo mais adiante. Mas o fato é que o Espírito Santo não abandona o crente, e assim o crente também persevera por causa da obra do Espírito Santo. É uma obra da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão atuando para que nós perseveremos em segui-lo. Então é por conta da permanência do Espírito Santo, da semente de Deus neles, da natureza do pacto, da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Ou seja, o perseverar dos crentes, ele é infalível, ele é certo, por causa de toda a obra de Deus na nossa salvação, na nossa santificação. Todos os aspectos pactuais que Deus estabeleceu conosco. Então, por causa da eficácia do mérito de Cristo Jesus, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, o texto de Hebreus nos fala sobre isso. Hebreus capítulo 9, por exemplo, verso 15, nos diz o seguinte: por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. E aqui os chamados aqui se refere ao chamado eficaz de Deus, o chamado que Deus traz por meio do teu Santo Espírito, habilitando o crente a crer, a se arrepender dos seus pecados, o trabalho de Deus ali antes da nossa conversão. Então Deus nos chama, e é certeza que aqueles que são chamados, eles então, por causa da eficácia do mérito de Cristo na sua obra de redenção, eles vão perseverar em seguir ao Senhor. Hebreus também, capítulo 7, verso 25, fala da intercessão de Jesus. Hebreus 7, 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está falando de Jesus, da sua obra intercessória. Então a perseverança nossa também está ligado à intercessão de Cristo em nosso favor. A respeito do Espírito Santo, como falamos anteriormente, ele permanece em nós. Há dois textos que nos ajudam quanto à obra do Espírito Santo. O primeiro deles é Efésios, capítulo 1, verso 13, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, nós somos selados, os crentes, com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo permanece em nós, habita em nós e também nos auxilia na perseverança na caminhada cristã. Um outro texto que fala sobre o Espírito Santo é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu penhor, a garantia do Espírito em nosso coração. Então, as questões concernentes à nossa vida com Deus, a certeza da nossa salvação, a certeza da nossa vida eterna, elas estão ligadas à garantia que o Espírito Santo traz à vida do crente, porque ele habita no crente. Então essa é uma certeza que nós podemos ter em relação
a obra de Deus na nossa salvação, da certeza da nossa salvação, porque o Espírito Santo está habitando em nós e nos garante, ele é a garantia, ele é o penhor então desta salvação. Por causa da natureza do pacto da graça também, Deus ele vai estipular o pacto da graça, e a gente vê um exemplo disso em Gênesis capítulo 15, quando Deus faz o pacto com Abraão, estipula todas as questões ali, e ele se compromete em cumprir todas as promessas feitas por ele mesmo. E no Antigo Testamento ali, os acordos, os pactos, né, os contratantes daquele pacto deveriam passar entre os animais mortos. Depois você confere lá em Gênesis 15. Mas Abraão não passa entre os animais, Deus que passa, indicando para Abraão, olha, eu vou cumprir a minha parte do pacto e ainda vou cumprir a sua, porque você não vai dar conta de cumprir a sua parte. Né? Então, até por causa dessa natureza pactual, nós perseveramos em seguir ao Senhor, porque Ele está sustentando a nossa vida. Ainda que nós somos pecadores, né, e até mesmo os crentes verdadeiros, eles podem cair em graves pecados, ainda que isso aconteça. Né? Aquele que pertence ao Senhor, em algum momento ele vai voltar para os caminhos do Senhor. E a gente vai conversar um pouco sobre isso agora, sobre as negligências que podem levar um verdadeiro crente a cair, né, do estado de graça, temporariamente, é claro, pode vir a cair em graves pecados, né? A gente sabe que isso pode acontecer, e a Escritura Sagrada é enfática em dizer para que aquele que está em pé, cuidado para que não caia, né? E nesse aspecto também nós temos um texto da Confissão de Fé que nos ajuda, que é o 3º parágrafo, que diz assim: eles, porém, os crentes, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles e pela negligência dos meios de sua preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles, incorrendo assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e, em alguma medida, vêm a ser privados de suas graças e confortos, têm o coração endurecido e a consciência ferida, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Então tem várias coisas que pode acometer o crente se esse crente, então, de alguma maneira, ele não perseverar em seguir ao Senhor, se em algum momento ele não resistir às tentações e ele cair em grave pecado. Então, pelo menos 3 fatores que podem nos conduzir à queda, né? A tentação, a corrupção que vai dominando ali o coração do homem, e a recusa dos meios de graça, ou a recusa dos meios de preservação que Deus nos deu. Eu queria falar um pouquinho sobre cada um desses elementos aqui, nesse momento de estudo. Nós precisamos pensar que todos esses fatores eles estão ligados ao fato do crente não vigiar, não orar, não meditar nas Escrituras, não buscar todo o meio possível de preservação. Né? E um exemplo que nós podemos citar aqui é o exemplo de Pedro na Escritura Sagrada. Poderíamos citar outros, mas eu vou ficar com Pedro, com o exemplo de Pedro. Tem um exemplo muito conhecido do Antigo Testamento, que é o exemplo de Davi, mas citando Pedro, o Senhor disse para ele várias vezes, né, pouco antes de Jesus ser levado, para que ele vigiasse, para que ele orasse, para que ele tomasse cuidado, mas Pedro negligenciou tudo isso diante das várias admoestações do Senhor Jesus, e as consequências nós conhecemos a história. Pedro vai negar a Jesus. Então ele desagradou a Deus, ele entristeceu o Espírito Santo de Deus, ele foi privado de graças e conforto, ele foi disciplinado pelo Senhor em certa medida, né? Ele teve o coração endurecido. Nós vamos ler o texto
de Mateus, capítulo 26, verso 74, que nos mostra esse endurecimento de Pedro. Mateus 26, 74, que vai nos dizer assim: então começou ele a praguejar, será a terceira vez que Pedro negava Jesus, e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então, quando nós paramos para refletir sobre a vida de Pedro, sobre esses acontecimentos na sua vida, como pôde, né, um servo do Senhor chegar a este ponto, negando ao seu Senhor ali, né, diante da sua prisão e ainda praguejando. Mas aí nós nos lembramos, né, que ele negligenciou os meios que o Senhor Jesus tinha colocado para ele, e assim ele não resistiu à tentação, à corrupção, e ele acabou por negar ao Senhor Jesus naquele momento ali. E um outro texto muito interessante da queda de Pedro, da negligência de Pedro, está lá em Lucas, capítulo 22, verso 61. Nós conversávamos sobre ele nessa sexta, que tivemos reunião do grupo familiar, as perguntas do breve catecismo, e a gente conversava um pouco o quanto esse texto, esse momento, aliás, deve ter sido muito impactante ali para Pedro. Lucas, capítulo 22, verso 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Quando Pedro praguejou pela terceira vez que não conhecia Jesus, ele estava no pátio e Jesus estava preso, mas visualmente eles podiam se ver. E aí Jesus fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. E a gente fica pensando, como aquele momento não deve ter dilacerado o coração de Pedro, porque ele se lembrou, quando Jesus olhou para ele, das palavras que Jesus o havia dito. Então até aqui nós já temos elementos no texto bíblico, né, e ali no verso 62 diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente, né, e a Bíblia depois vai dizer que Pedro se arrependeu de fato, e até há um contraste com Judas, que teve apenas remorso. Não vamos falar de Judas hoje, mas o fato é que o crente de verdade, ele pode até cair em graves pecados, mas em algum momento ele vai voltar. A sua queda ela é temporal, e Pedro aqui imediatamente, depois que Jesus olha para ele, que ele se lembra de tudo, ele chora amargamente e ele se arrepende, né? Ele tem a consciência ferida, ele viu que ele prejudicou e escandalizou o nome de Jesus, né? E ele atraiu até mesmo um juízo temporal sobre si ali, todo aquele peso daquele momento sobre a sua vida. Então nós conhecemos a história. Pedro, ele negligenciou os meios que graciosamente Deus deu, mas para seguir ao Senhor, para perseverar em seguir ao Senhor. Porém, como a sua história, ela é a história de um crente verdadeiro, a Escritura Sagrada nos mostra que ele foi restaurado, e aquele momento muito impactante de Jesus com ele, né, dizendo para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E aí Pedro, na última vez, já chorando, fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então aquilo tudo é um momento de restauração muito importante. Pedro vai seguir ali como um grande líder da igreja primitiva. Ele foi perdoado, ele foi restaurado, mas o fato é que ele negligenciou. E ele caiu, e aí algo que eu sempre lembro aos adolescentes é que Deus é soberano, mas nós somos responsáveis diante de Deus. Então Deus nos salva, é tudo obra de Deus, é graça, é misericórdia, mas nós temos as nossas responsabilidades, né? E os meios que o Senhor deixou claramente para nós, os meios de graça, a oração, a leitura da palavra, os sacramentos, os cultos públicos, o fugir da aparência do mal, o tomar cuidado, o ser prudente, tudo isso são meios que nós devemos nos apropriar deles, para que perseveremos, para que não caiamos em terríveis pecados, de maneira que o nome do Senhor
seja desonrado e que a nossa vida caia consideravelmente no nosso relacionamento com Deus. Mas algo que nós precisamos destacar quando nós falamos a respeito da negligência do crente, no que diz respeito à perseverança, é que isso não se aplica àqueles que não são crentes. Porque a Escritura Sagrada deixa claro que quem vai perseverar é o crente. Há aqueles, e a primeira carta de João fala sobre estes, há aqueles, primeira carta de João, capítulo 2, verso 19, capítulo 2, verso 19, vai dizer assim: filhinhos, o verso 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vamos usar este versículo apenas para destacar que tem aquelas pessoas que estão no nosso meio, às vezes até estão congregando ali e tal, mas eles nunca tiveram um coração transformado, regenerado, nunca foram crentes, para resumir a conversa, né? E essas pessoas, o próprio João testifica a respeito deles, né, e seja qual for a apostasia que aconteça na vida dessas pessoas, né, elas não vão voltar se não forem crentes. E esse é um ponto importante, porque aquele que é crente, se ele se desviar, se em algum momento ele cair, é temporal. Em algum momento ele vai voltar. Por quê? Porque o Espírito Santo não deixa, mesmo que essa comunhão esteja enfraquecida, porque o crente ele é salvo, né, e ele não perde salvação. Então, seja qual for a apostasia que ocorra no cristianismo, ela nunca pode ela nunca pode nos levar a questionar a fidelidade de Deus, o caráter permanente da aliança e a veracidade das suas promessas. Por que isso é importante? Porque às vezes nós olhamos alguém que cai em graves pecados e abandona a fé mesmo e nunca mais volta e vai até o fim naquela vida de apostasia. Nossa, mas ele não era crente? Talvez nunca foi. Aí aqui vale a gente comentar que quem sabe quem é salvo e quem não é Deus. Claro que tem as questões dos frutos, né, que a gente pode ver externamente e tal, mas a salvação é algo que é Deus quem sabe, né, que nós devemos tomar cuidado com apontamentos, com juízos, com julgamentos, até porque, né, quando um crente ele se desvia, um crente de fato, pode ser por um longo tempo ou por um breve tempo, Deus sabe, né? Nós não. Então a gente tem que manter sempre em oração por aqueles que estão desviados, que nos parece serem crentes e estão desviados, porque Deus sabe se de fato eles são ou não, e o desenvolver da vida deles vai confirmar se eles vão retornar ou não para os caminhos do Senhor. E aí é importante a gente também comentar, né, que essa é uma questão, e a gente conversava sobre isso nessa sexta mesmo, sobre esse assunto também, no nosso estudo do Breve Catecismo, é que essa questão do crente cair em pecado, isso não é uma opção para nós. Nós, crentes de verdade, não podemos pensar nisso. Por que eu digo isso? Porque há muitas ideias ao longo da história, e a gente vê isso repetindo-se ao longo da história e chega ao nosso tempo, daqueles que falam: então já que eu sou crente, já que eu sou salvo, eu não perco a salvação, eu posso fazer qualquer coisa da minha vida. Não é assim. Quem pensa assim não entendeu a doutrina da eleição, da perseverança dos santos, da justificação, da santificação. Ele não entendeu nada. Nós não usamos a nossa liberdade em Cristo, e Paulo vai trabalhar isso muito nas suas cartas, para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Pelo contrário, nós usamos todos os meios de diligência
para nos preservar. E o Senhor certamente está nos assistindo nas nossas fraquezas para que perseveremos em seguir ao Senhor. Não existe uma licença para o crente pecar. Quando o crente cai, ele caiu e ele precisa se arrepender, voltar dos seus maus caminhos, precisa ser disciplinado, precisa ser orientado, precisa ser exortado, precisa ser confrontado com seu pecado, para que ele volte aos caminhos do Senhor. E aí, essa pessoa, ela precisa emendar os seus caminhos. Não é assim, eu sou salvo mesmo, agora eu vou fazer qualquer coisa, depois eu me arrependo mesmo e volto e tal. Não é assim que funciona a vida cristã. Pelo contrário, quando nós estudamos sobre a perseverança dos santos, quando nós olhamos exemplos como o de Pedro, que foi negligente na sua vida com Deus ali, teve graves perdas. Podemos nos lembrar rapidamente de Davi também, que ele se arrependeu do seu pecado, mas veja quantas consequências vieram daquele pecado. Quando nós pensamos em todos esses exemplos, a gente deve, na verdade, dobrar mais os nossos joelhos, nos mantermos mais vigilantes e firmes no conosco, para que essas coisas não venham a interromper, mesmo que temporariamente, a nossa comunhão com Deus, porque isso certamente é desastroso. E eu quero encerrar o nosso estudo de hoje sobre perseverança dos santos, trazendo algumas objeções a essa doutrina. Tem muitas linhas de pensamento teológico que não concordam com essa ideia de perseverança dos santos. Praticamente só as igrejas reformadas que sustentam essa doutrina, que o verdadeiro crente não pode cair do estado de graça. Você conhece muitas denominações que defendem a ideia de que você pode perder e ganhar a salvação a todo momento, mas nós entendemos que não é assim que a palavra de Deus nos mostra, até porque, usando uma ilustração que você já deve ter ouvido, quem tem filho, registra lá no cartório, não é por conta de qualquer coisa que o filho faz que desagrada os pais que ele vai no cartório e manda rasgar aquela certidão ali. Com Deus, fazendo uma comparação bem tímida aí, ele nos adota em Cristo Jesus, então nós pertencemos a ele, e não é por qualquer coisa que o crente faz que o Senhor vai riscar o nosso nome, então, da filiação, da adoção que ele nos deu. Então, essa doutrina, ela não é para vivermos em licenciosidade, de uma maneira leviana, com relação ao pecado, de maneira nenhuma, para nos mantermos sempre vigilantes, mas nós entendemos pela Escritura também que é o Senhor que está nos sustentando, está nos fazendo perseverar, está nos dando a condição de perseverar continuamente em servir a Ele. Então nós temos algumas objeções aqui para encerrarmos. A primeira delas, por exemplo, diz o seguinte: a doutrina da perseverança dos santos leva à frouxidão, à imoralidade e à falta de segurança, e à falsa segurança. A ideia dessa objeção aqui à doutrina é que se você entende que Deus te faz perseverar, que você é crente, você não perde a salvação, que mesmo que você caia, em algum momento você vai ser restaurado e tal, isso vai te levar à imoralidade, à falsa segurança e etc e tal. A resposta que nós damos a essa objeção, olha, se a pessoa quer viver relaxadamente a vida cristã, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Não existe vida cristã relaxada. Ou é um crente ou não é. Então não existe isso de eu vou viver aí de qualquer maneira, eu sou salvo mesmo, como nós já falamos anteriormente. Não existe isso. A Bíblia nos ensina que Deus nos preserva, mas essa preservação ela está relacionada com a nossa responsabilidade de vigilância, de oração, de fé. E aí eu me lembro novamente daquele texto: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Vou só conferir aqui. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É o que diz a Escritura. Uma outra objeção é que a doutrina da perseverança dos santos é contrária às Escrituras. Olha, só pelos textos que nós lemos aqui, eu acho que já dá uma base boa para pensarmos que ela não tem nada de contrário
as Escrituras. E eu vou ler só mais um, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 13. Diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Destaco esse texto aqui para falar o seguinte: olha, ela é uma doutrina tão bíblica, né, que o Senhor está enfatizando aqui a nossa responsabilidade em perseverar, em segui-lo, né, na nossa caminhada cristã. Então nós somos advertidos pela Escritura de que o Senhor nos preserva, mas nos dá meios também para que cumpramos com a nossa responsabilidade. São só essas duas objeções, tem várias outras, mas nós vamos ficar somente com essas duas. E eu quero concluir, então, o estudo da nossa escola dominical pensando o seguinte, e aqui eu trago algumas palavras do teólogo Herman Bavinck também. Ele diz o seguinte: a questão com respeito a essa doutrina da perseverança não é se aqueles que obtiveram a fé salvadora não podem perdê-la novamente por sua própria culpa ou pelos seus pecados. Também a questão não é se toda atividade, coragem, conforto da fé realmente cessam e a fé se esconde sobre cuidados e prazeres desse mundo. O que Herman Bavinck está dizendo aqui é o seguinte: olha, a questão com respeito à doutrina da perseverança não é primeiramente naquilo que a gente faz, por causa daquilo que a gente faz, mas é por causa daquilo que Deus faz. E aí ele diz: a questão é se Deus sustenta, continua e completa a obra da graça que começou, ou se ele permite que ela seja arruinada pelo pecado. A perseverança não é uma atitude da pessoa humana, mas um dom de Deus. Herman Bavinck está trabalhando nessa linha aí. A perseverança não é uma atitude da pessoa humana, mas um dom de Deus. Porque, como nós já dissemos anteriormente no nosso estudo, se o Senhor não sustentar, nós não temos condições nenhuma de perseverar, nem por um momento, em seguir. Então, ele nos dá uma vida, que é uma vida eterna, ele concede benefícios a nós, bênçãos, chamado, justificação, glorificação, estão todos interligados, e os benefícios de Cristo, que o Espírito Santo comunica, eles são todos irrevogáveis. Nós precisamos nos lembrar disso. Aqueles que são chamados, como diz Romanos 8,30, eles são glorificados. Aqueles que são adotados são herdeiros da fé. Aqueles que creem têm vida eterna. Aqui e agora, como João 3,16 diz. Então, a vida sendo eterna não pode ser perdida. Ela não pode morrer, pois não pode pecar. A fé é um firme fundamento. A esperança é a nossa âncora, que não nos confunde. E o amor jamais acaba. E eu queria encerrar pensando nisso com os irmãos. A fé é um firme fundamento do crente. A esperança é uma âncora que não nos confunde. E o amor jamais acaba. Como diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 8. Assim, meus irmãos, que nós olhemos para essa maravilhosa doutrina da perseverança dos santos e agradeçamos a Deus pela sua misericórdia, não só em nos salvar, mas nos sustentar em toda a caminhada cristã, em não nos deixar perder eternamente. Nós sejamos gratos a Deus e que nós, diante dessa doutrina ensinada pela palavra do Senhor, nós possamos ser diligentes na nossa caminhada cristã. Nós possamos estar atentos, nós estejamos atentos, que nós usemos os meios de graça, que nós nos apropriemos de tudo aquilo que o Senhor nos dá por meio da Tua palavra, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso enchimento do Espírito Santo, para que nós jamais venhamos a nos desviar dos caminhos do Senhor. Não sejamos negligentes em relação à perseverança dos santos, a nossa perseverança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que assim Deus os abençoe, tenhamos todos um bom domingo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.